CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de limpeza e higiene do Brasil. Um segmento que vem sentindo uma forte pressão por parte dos consumidores para que se torne cada vez mais responsável com seus impactos socioambientais. As pesquisas apontam que 45% dos consumidores chegam a pagar até 10% mais por produtos de limpeza e higiene se eles forem oferecidos como sustentáveis. Eu converso com Valdir Beira Júnior, presidente da IP, uma marca que está no mercado há mais de 70 anos e presente em mais de 90% dos lares brasileiros. Júnior, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer é todo nosso e agradecemos pelo convite. Júnior, eu queria começar nosso bate-papo ressaltando o legado do seu pai, o Valdir Beira, ele que fundou a IP há mais de 70 anos, como eu disse, né? Numa época em que ninguém se preocupava, ninguém ligava para a sustentabilidade, mas ele já trazia esse caráter pioneiro, inovador. Como é que você sente isso, essa marca dele na empresa até hoje? Olha, a marca dele é muito presente e basicamente ainda vivemos sob o mesmo arcabouço dos valores e de todos os princípios que ele nos deixou. Ele era uma pessoa que amava a natureza, o passatempo favorito dele era estar no campo, em algum lugar em contato com a natureza, e também tinha uma característica de gostar muito de gente. Então, desde o início, ele também apoiava inúmeros projetos sociais. Vocês começaram de forma bem tímida, né, produzindo sabão caseiro. Conta pra gente como é que foi o comecinho dessa empresa que hoje é uma gigante do setor e não para de crescer. Ok. Preciso voltar lá na década de 40. Meu avô tinha uma sorveteria e cuidava dos 4 filhos a partir dessa sorveteria. Passado um tempo, os filhos cresceram e ele via que a sorveteria não seria suficiente para manter 4 novas famílias. Então, buscou um novo negócio. Encontrou uma pessoa que pretendia montar uma fábrica de sabão e não tinha conseguido levar adiante. Comprou os equipamentos e, em 1950, deu início à criação daquilo que hoje é a nossa IP. Meu pai esteve presente desde o primeiro dia, trabalhando junto com o pai e com o irmão. Logo depois, os dois saíram e foi meu pai que deu continuidade a esse negócio. Então, é uma história de muito trabalho, muita dedicação e determinação. Imagino que trabalho e dedicação continuam até hoje, mas o que é que mudou nessa longa trajetória destes 70 anos? Que novos desafios vocês tiveram que enfrentar para conseguir esse protagonismo no setor de limpeza e higiene? Ok. Quando meu pai iniciou o negócio, década de 50, já existiam marcas consolidadas no mercado de sabão. E não foi fácil o ingresso dele com uma fábrica praticamente de produção caseira para entrar nos pontos de vendas. Foi difícil, mas ele foi dando continuidade a essa ideal, a esse trabalho. Na década de 60, ele percebeu uma oportunidade em modificar completamente o sabão em barra. E ele adquiriu um equipamento italiano, que foi um dos pioneiros no Brasil, e lançou o sabão glicerinado, que era um sabão de mais qualidade e um sabão que durava muito mais no uso. A partir daí, iniciou-se uma trajetória muito diferente na empresa. Houve um grande desenvolvimento. Na década de 80, ele entrou com fabricação de detergente líquido para louças. Em 90, o primeiro detergente transparente do mercado. E seguiram-se alguns outros tantos produtos. Depois da sua partida, que se deu através de um acidente trágico em 1998, nós, os filhos, assumimos a empresa
E até hoje estamos nessa trajetória de colocar em prática todo aquele sonho, todo aquele ideal. O ideal do meu pai era construir um mundo melhor. Ele falava muito para a gente da obrigação de cada um, de que quando partíssemos, deveríamos deixar um legado, deixar um mundo melhor do que aquele que nos recebeu quando chegamos. E é isso que a gente procura fazer até hoje. E é esse o conceito de sustentabilidade, né? Pensar na geração de agora, mas também no futuro das próximas gerações. Agora, Júnior, você descreveu para mim processos em que a inovação esteve sempre presente. Se a gente for traçar aqui um mundo ideal dos produtos de limpeza e higiene, como é que a gente pode definir um produto do futuro? Que tipo de atributos ele deve ter? Olha, ele deve ser biodegradável, primeiramente. Hoje, todos já são, mas essa talvez seja o primeiro ponto. Usar o mínimo possível de embalagem, ou seja, tem que ter mais produto em menos embalagem. E o campo da ser um produto concentrado, para utilizar menos água e utilizar menos energia para o seu transporte. Então, de um futuro mais próximo de nós, seriam pelo menos esses 3 elementos. No que diz respeito à embalagem, a gente lida com um grande desafio, que é o uso do plástico, né? Profundamente disseminado na nossa sociedade. Como é que vocês encaram esse problema? De 2 formas. Reduzindo muito a quantidade de plástico na embalagem, então isso exige um emprego de alta tecnologia, de tal forma que posso te dar um exemplo, uma embalagem que até 10 anos atrás tinha basicamente 20 gramas de plástico, hoje nós estamos falando da mesma embalagem com o mesmo conteúdo com 12 gramas. Isso é possível dado a tecnologia e muito desenvolvimento. O outro ponto diz respeito à reutilização do plástico, ou seja, a reciclagem. Nós, desde 2006, trabalhamos com plástico reciclado em boa parte dos nossos produtos. Nos produtos que levam a resina PET, esse PET de refrigerantes, etc., nós já alcançamos 50% de uso do reciclado. Só não foi mais porque ainda não tem disponibilidade para todo o nosso volume. Então, diria para você, resumindo, reduzir o peso e usar plástico reciclado. Júnior, qual é a sua avaliação a respeito da logística reversa, uma responsabilidade cada vez mais cobrada do setor empresarial? É extremamente importante, inclusive para tirar o plástico do meio ambiente e para favorecer a reciclagem deste plástico. Nós, da IP, apoiamos um projeto chamado Dê a Mão para o Futuro. E nesse projeto estão envolvidas 150 cooperativas de reciclagem no Brasil e distribuídas em 111 municípios. Então, é um dos maiores projetos de logística reversa presentes hoje no país. E, além disso, um trabalho junto a outras empresas de reciclagem para que possamos nos abastecer desses produtos. Então, muito provavelmente, para que isso cresça, são necessárias 2 coisas. A consciência do consumidor de não jogar o plástico em lugares errados, se possível, na coleta seletiva, e outra é incentivar economicamente a essas cooperativas e tantas outras iniciativas para recolher essa embalagem do meio ambiente. Importante você ressaltar, então, que é uma responsabilidade compartilhada, né, Júnior, de todos os elos da cadeia produtiva. Sim. Eu costumo dizer, ouvindo aqui de um dos nossos engenheiros, uma coisa bastante interessante, até às vezes cômica, que quando nós vemos uma embalagem flutuando no rio, nós não podemos imaginar que essa embalagem se atirou no rio. Ela está ali porque um dia ela foi dispensada num lugar inadequado.
Então, tudo começa também aonde se colocam esses, entre aspas, lixos, que não são lixos, porque tem valor econômico. E a partir daí, estabelecer essa cadeia reversa de suprimento e de criação de valor econômico que pode ajudar muita gente na obtenção de renda. A água é um insumo extremamente importante para o segmento de vocês, e daí eu queria que nesse momento a gente detalhasse um pouco mais a respeito desse projeto que vocês têm, né, de preservação da água, que é o Observando os Rios. Sim. Trata-se de um projeto em parceria com a SOS Mata Atlântica. Ele começou inicialmente monitorando a qualidade do rio Tietê e, a partir de 2012, se eu não me engano, a partir de 2015, ele passou a se estender por todo o Brasil. Hoje esse projeto ele tem o patrocínio integral da IP, ele coleta e analisa a água de 249 rios em 17 estados brasileiros. Para tanto, tem o apoio de 3.500 voluntários que periodicamente coletam as amostras, analisam os rios, as águas e estabelecem a qualidade do rio. Então, nós já temos mais de 5 anos de dados coletados de todas essas bacias, de acompanhamento e disponível para monitoramento, inclusive das possíveis ações ambientais para melhorar a qualidade desses rios. Esse ano estamos lançando uma iniciativa inédita, que será a coleta de plásticos flutuantes desses rios. Então, em breve, estaremos instalando já alguns pontos pilotos para poder adequar melhor essa tecnologia, para que nesses pontos haja a coleta daquelas garrafas que flutuam. E nós vamos recolher e encaminhar para a reciclagem. Muito bem. Existe uma tendência mundial no sentido da regeneração de áreas degradadas, né, e conservação das florestas pelos inúmeros serviços ambientais que esse tipo de atividade oferece. Vocês têm o Florestas IP, que é um programa de reflorestamento também da Mata Atlântica, né, um bioma que sofreu muito ao longo dos anos e hoje só representa 12% de áreas remanescentes. Conta para a gente um pouco do Florestas IP. Em 2012, nós celebramos uma parceria com a SOS Mata Atlântica chamada Florestas do Futuro. E depois nós denominamos aí Florestas IP. Então, essa parceria estabelecia a implantação de viveiros para fazer mudas de cerca de 100 espécies nativas da Mata Atlântica, para então serem replantadas. Hoje, esse projeto já alcançou a marca de 1 milhão de árvores plantadas nessa parceria com a IP. Uma extensão de terra bastante significativa em 12 municípios do estado de São Paulo. E continuamos ainda a fazer isso para os próximos anos, mas trata-se de regeneração de áreas degradadas e fazendo, muitas vezes, a mata ciliar ou a composição de grandes massas para que o bioma, os animais, etc., possam se desenvolver novamente. É um programa que já é bem maduro na empresa. O que você diria para os empresários que agora lançam seus planos de descarbonização? De que forma eles poderiam participar de programas como esse, se esses programas de fato impactam nesses planos de redução das emissões de CO2? Sim, sem dúvida impactam. E eu acredito que a SOS Mata Atlântica é um excelente parceiro para esse tipo de trabalho, desenvolve um trabalho muito sério. Nós temos anualmente o acompanhamento através de auditoria independente, no caso a Pricewaterhouse, acompanhando o plantio e o desenvolvimento dessas florestas. E recebemos relatórios, porque não adianta você pôr a muda e não cuidar.
você precisa pôr a muda e cuidar nos próximos anos, para que ela se desenvolva e depois toque a vida da maneira natural. Como a Mata Atlântica, também existem tantas outras iniciativas que poderão ser acessíveis àqueles que desejam investir em algo tão importante para a sobrevivência da humanidade. Então, eu diria que faz parte, eu acho que hoje, do nosso mundo, estarmos conectados com essa regeneração da natureza para preservarmos a vida humana na Terra. A geração de energia por parte de muitas empresas do seu setor ainda se dá por meio de combustível fóssil, sobretudo do gás natural. Vocês têm uma iniciativa inovadora, que é a utilização da biomassa. Hoje se fala muito em hidrogênio verde, mas aqui para o nosso país, Júnior, que importância a biomassa tem, sabendo que é um recurso que está aí em abundância, né, no Brasil? Sim, o Brasil tem uma capacidade gigantesca de geração de energia a partir da biomassa, seja da cana-de-açúcar, seja de outras culturas, ou ainda também do eucalipto, fruto do reflorestamento. E nós tomamos uma iniciativa que amadureceu entre 2017 e 2019, que foi um grande investimento numa usina geradora de calor e vapor a partir da biomassa. Hoje nós temos uma tecnologia, uma das únicas no mundo, que é a produção do sabão em pó a partir da biomassa. E trouxe uma economia gigantesca no uso de combustível fóssil. Para você ter uma ideia, nós reduzimos em 90% o consumo de combustível fóssil em todo o nosso processo produtivo. E, basicamente, reduzimos entre 17 e 2019 em 50% a emissão de gás de efeito estufa. Então, são iniciativas de tecnologia, de emprego de tecnologia, de inovações que podem agregar muito à questão da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Esses 10% que ainda restam, quando é que vocês vão se tornar carbono neutro? Olha, é bastante difícil de eu te responder, porque agora esses 10% eles estão divididos em muitas coisas. O próprio combustível dos carros são computados, das nossas frotas de carros são computados nesse 90%. Então, eu acredito que vai ser um período mais longo, mas nós continuamos perseguindo cada ponto percentual para chegar em 100 um dia. Já que você mencionou a questão da frota de veículos, a tendência mundial hoje é a eletrificação. É assim que você encara? Ou você acha que a gente precisa, por exemplo, explorar o etanol, que é um combustível alternativo mais adequado à nossa realidade, tendo em conta que os veículos elétricos, na sua cadeia produtiva como um todo, apresentam ali vários problemas? Eu acho que o Brasil tem essa grande vantagem de ter o etanol. Eu falo aqui dos veículos, porque os veículos, na sua maioria, eles permitem o duplo uso de combustível, etanol ou gasolina, né? Mas também ainda tem o biodiesel para os caminhões, que hoje já são aplicados no diesel. Eu acho que o Brasil tem essa alternativa, sim, muito interessante de trabalhar o etanol, o que não é a mesma coisa nos outros países. Imagino que a gente passe um período migrando para o etanol, talvez tendo carros híbridos, para que a tecnologia da eletricidade seja melhor desenvolvida e chegue aos consumidores num preço mais competitivo e viável à nossa capacidade aquisitiva. Que setores são prioritários para a IP quando a gente analisa o pilar social da agenda ESG? Olha, como a própria sigla diz, o ambiental, o social e a governança. Então, nós trabalhamos com iniciativas nesses 3 setores.
Mas quando a gente analisa especificamente as ações de responsabilidade social, a gente poderia dizer que educação, por exemplo, é um viés prioritário para vocês, saúde, quais são as Sim. iniciativas que você pode trazer aqui para o nosso ouvinte? Sim. Falando primeiramente da sustentabilidade, então, são inúmeras iniciativas, algumas das quais a gente já falou, Florestas IP, Observando Rios. Nós temos um programa de reuso da água das plantas, temos zero efluente praticamente, reduzimos nos últimos anos em 22% o consumo de água em todos os nossos processos fabris. Parece pouco, mas só para dar uma ideia do que isso significa, são 300 mil metros cúbicos de água que foi economizado. O suficiente, por exemplo, para manter uma cidade como a nossa cidade de Amparo, onde está instalada a nossa matriz, com 24 mil famílias, é suficiente isso para manter essa cidade por 50 dias, o abastecimento de água, só com essa economia. E temos também iniciativas de redução da água nos produtos, gradativamente ir concentrando os produtos. Então, realmente são bastante frentes na sustentabilidade. Na parte social, a IP, ela apoia inúmeros projetos. Vou destacar alguns deles. Primeiro, o CEPI, que é uma instituição fundada pelo meu pai e pela minha mãe há 45 anos, uma instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes. Hoje, essa instituição acolhe 760 crianças entre 11 meses e 18 anos. E a IP é uma das fomentadoras deste projeto. Estamos presentes num trabalho também, por exemplo, com Mansão do Caminho, uma grande instituição lá do estado da Bahia, gigantesca, atende a cerca de 3.500 crianças por dia, inúmeras famílias, serviços de saúde, etc. Nós apoiamos porque temos uma planta também no estado da Bahia. Na área de saúde, temos algumas iniciativas, como o apoio ao TUCA. Trata-se de uma associação criada por médicos e pais de pacientes para o atendimento de crianças com câncer. Nós apoiamos a TUCA desde 2002, desenvolvemos inúmeros projetos juntos e temos a alegria de poder colaborar bastante para viabilizar a inauguração do primeiro hóspice infantil do Brasil. Então, é um local em que faz o atendimento, proporcionando qualidade de vida, controle da dor e o conforto de 24 horas para aquelas crianças que não têm mais tratamento a ser feito. Então, essas crianças ficam ali junto com seus familiares e oferece-se a qualidade de vida possível naquele período que lhe resta de vida. Temos iniciativas junto aos hospitais de amparo e uma série de outras causas que a gente abraça no sentido da educação e da saúde. Agora, na pandemia, Júnior, a gente viu que a IP realmente teve um papel de destaque, né? Quando a gente se deparou ali com o coronavírus e vocês precisaram imediatamente providenciar álcool gel e uma série de outras iniciativas. Conta pra gente um pouquinho desse esforço durante a pandemia. Tá. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? A gente basicamente não precisa falar mais nisso. Mas logo no começo ali de 2020, ao se declarar o estado de pandemia no Brasil, de uma hora para outra sumiu o álcool gel das prateleiras. E não foi só aqui, foi no mundo inteiro houve uma escassez, porque não havia produção suficiente do insumo que eleva a viscosidade do álcool.
Então, diante dessa situação calamitosa, paramos aqui internamente com os nossos técnicos e buscamos encontrar uma saída para oferecer ao mercado um produto essencial para a saúde. Em 72 horas conseguimos desenvolver uma fórmula junto a alguns parceiros para viabilizar a produção do álcool em gel. Adaptamos rapidamente uma das nossas linhas de produção, porque não tínhamos esse produto no nosso portfólio, e passamos a produzir o álcool em gel e logo depois também o álcool a 70% líquido. Foi um período assim de muito trabalho, mas que nos possibilitou, no final dessa frente, distribuirmos 3.300.000 frascos de álcool em gel e álcool líquido para instituições, comunidades, instituições de saúde, secretarias de governo e etc., para colaborar no combate ao coronavírus durante a pandemia. Fizemos também várias outras doações de produtos, como o sabão em barra, que foram doados às comunidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, e cerca de 360.000 outros kits de limpeza, também oferecido a essas comunidades e a algumas instituições. No total, quando fechamos o ano, havíamos feito uma doação de 37 milhões, somando esses produtos, somando recursos financeiros que foram doados a algumas instituições e também equipamentos hospitalares para abertura de leitos de UTI. Colaboramos com a construção das usinas de oxigênio de Manaus e também, agora recentemente, colaboramos para a construção da nova unidade fabril do Instituto Butantan para fabricar a vacina. Júnior, quando você se depara com tantas iniciativas, né, dos 3 pilares do sistema ESG, o que é que fica faltando para vocês? Você ainda tem uma certa inquietude em algum desses pilares? O que é que você diria para mim olhando para frente? Olha, eu sempre tenho inquietudes. Acho que a gente nunca termina alguma coisa. Sempre tem muita coisa a ser melhorada, a ser desenvolvida. Tem muitas iniciativas que a gente pode aprender com os outros. Nós sempre olhamos e buscamos observar, trocar ideias, porque sempre há oportunidades de melhora. Hoje, o nosso foco tem sido muito forte na sustentabilidade e nas ações sociais. Eu diria que temos grandes passos a caminhar na governança, apesar de já termos uma boa parte deles prontos e em operação, e na atuação simultânea nessas 3 frentes de maneira assim que funcionem como uma engrenagem, porque muitas vezes a gente precisa ajustar alguns pontos. O meu sonho seria, puxa, que funcionasse automaticamente. Imagino que seu pai, nesse momento, está super feliz em ouvir nossa entrevista lá do céu. O legado que ele deixou para você é o mesmo que você quer deixar para os seus filhos, Júnior? Sim, inclusive os nossos filhos, meu e do meu irmão, que seriam meus sobrinhos, alguns deles já estão nesse caminho. 2 deles já se encontram na empresa, aprendendo aí os primeiros passos. Muito bem. O que você diria, então, para os nossos ouvintes em termos de propósito? Sustentabilidade fala exatamente sobre isso, né? Um processo de longo prazo que tem um propósito como norte. Exatamente. O propósito que nós temos é ajudar na construção de um mundo melhor, sem grandes pretensões, porque sabemos ser uma gota d'água no oceano. Mas aonde nós estivermos, a gente gostaria de transformar o mundo num lugar melhor para as pessoas viverem.
Júnior, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Parabéns pela trajetória da empresa. Desde que eu estudo o tema, eu me deparo com grandes iniciativas. Boa sorte, bom trabalho aí para vocês. Muitíssimo obrigado e fico à disposição para qualquer momento conversarmos novamente. Parabéns a você e bastante sucesso. Eu conversei com Valdir Beira Júnior, presidente da IP, uma empresa do setor de limpeza e higiene altamente sustentável. E além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site e no aplicativo da CBN, ou então no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo minha querida produtora Gabriela Rangel e nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti, na edição Matheus Meirelles. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.